Eu queria compartilhar com os irmãos um texto em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma meditação. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne. Amém? Meus irmãos, essa carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, né? Ou a carta da felicidade. É onde que Paulo ele fala várias vezes sobre a alegria no Senhor, a alegria dos crentes. Os crentes dessa igreja, quando eles receberam a palavra de Deus, eles receberam com muita alegria e eles começavam a amar os irmãos, eles começaram a fazer coisas que agradam a Deus, começaram a buscar mais o Senhor, se desenvolver mais. E com isso Paulo orou para aqueles irmãos, para que eles crescessem mais conhecimento de Deus, com mais alegria no Senhor. E no capítulo 3 aqui, ele começa dizendo, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O contexto desse pequeno trecho aqui é que existiam alguns irmãos que eram judeus convertidos, que entraram dentro dessa comunidade com a intenção de mudar a mente daqueles irmãos que já estavam naquele lugar, naquela igreja. Eles tentaram inverter aquilo que eles aprenderam de Paulo e isso estava contaminando a mente de alguns irmãos. E ele fala isso no versículo 2, cuidado, meus irmãos, com os cães. Paulo chama aqueles mestres, aqueles que estavam ensinando esse falso ensinamento, de cães. Cuidado com esses cães que eles praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Esses irmãos que estavam ensinando, que estavam pervertendo a mente daquele povo, daquela igreja, eles diziam que somente por meio da circuncisão que eles agradavam a Deus. Somente por meio das práticas judaicas, principalmente nesse contexto aqui, a circuncisão. Porque a circuncisão foi dada por Deus para que isso fosse um ato de reconhecimento como alguém que é o povo de Deus, verdadeiramente um sinal de uma aliança com Deus. Então todo homem que era circuncidado, isso significa que aquele homem ele tinha uma aliança com Deus. E esses irmãos dessa cidade, nem todos eram judeus, muitos não eram judeus. E com isso, esses falsos mestres entravam nessas comunidades para falar para aqueles irmãos, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus Cristo? Isso é muito bom. Isso é bom e aceitável. Só que vocês, para agradar a Deus, vocês precisam circuncidar. Vocês precisam fazer esse sinal da nova aliança. Isso é um sinal de uma adoração a Deus. Para Deus receber a adoração de vocês, vocês precisam circuncidar. Vocês precisam fazer esse rito. Porque somente assim Deus vai olhar para vocês com um olhar diferente, um olhar de alegria. Um olhar de satisfação. Por quê? Porque vocês agora, depois da circuncisão, vocês fazem parte do povo de Deus. Nós também cremos em Jesus, mas essa promessa esse sinal de aliança foi dado há muito tempo pelos nossos pais e todo judeu ele é circuncidado. Isso é um sinal de uma nova aliança, de uma aliança feita por Deus. E nós cumprimos essa aliança. E nós agradamos a Deus. Paulo, quando ele vai se referir a esses homens, por causa deste ensinamento, Paulo fala, estes homens são semelhantes aos cães. E nesse contexto aqui, Paulo não está falando daqueles cachorrinhos que parece
um ursinho de pelúcia, aqueles cachorrinhos bonitinhos, pequenininhos. Neste contexto, Paulo está colocando em um sinal de igualdade com aqueles cachorros que ficavam remexendo o lixo, ficava na rua, cheio de doença, de carrapato, e ele fala, estes homens são cães, são imundos. Esses que tentam mudar a mente de vocês, não confiam neles. Paulo no versículo 1 ele fala, eu já escrevi sobre isso várias vezes, só que para mim não é um peso escrever para vocês novamente as mesmas coisas. Por quê? Porque se eu repetir isso, isso é uma segurança para vocês. Então se eu estou repetindo aqui, para vocês é uma segurança. Vocês vão ficar seguros nisso. Sabe por quê? Olha o versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, não um ato. O sinal de aliança com Deus não é mais aquele ato que o homem fazia com 8 dias de vida e cortava ali uma parte do prepúcio do seu pênis ali. E Paulo fala assim, ó, nós é que somos este sinal de aliança com Deus. Nós não precisamos disso mais. Você quer agradar a Deus, se você quer se alegrar com o Senhor, entenda isso, nós que confiamos inteiramente em Cristo, nós é que somos a circuncisão. A continuação ele fala assim, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos nenhuma confiança na carne. Olha que interessante, Paulo, ele vai mostrar para aqueles irmãos o que é a verdadeira adoração. Qual que é a verdadeira adoração? Enquanto aqueles judeus estavam falando que a verdadeira adoração, que adorar a Deus era você fazer um ato, cortar um pedaço de uma carne, Paulo está falando, não. Se você quer verdadeiramente adorar a Deus, não precisa de fazer isso. Apenas confie no que Cristo fez por vocês. Isso é um sinal de um adorador. Jesus, quando ele encontra com aquela mulher samaritana, ela tinha um endereço de lugar para adorar a Deus. E muitos judeus também tinham um endereço específico de lugar para adoração a Deus. Jesus ele fala, o Pai procura aqueles quem adoram em espírito e em verdade. Não existe um lugar específico, uma localização para você. Eu vou adorar, então eu tenho que ir naquele endereço. Eu vou adorar a Deus, então eu preciso me locomover para aquele outro endereço. Adorar em espírito e em verdade, meus irmãos, significa o que Paulo ele diz em outras cartas, mas nós vamos ficar apenas com o versículo 3, ele fala, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus. Para aqueles irmãos falsos crentes, que se diziam que adoravam a Deus, eles se gloriavam nele mesmo, naquilo que ele fez. Então, olha o que eu fiz, olha para mim, olha o que eu fiz, olha que maravilhoso, Deus está olhando para mim com um olhar de alegria, olha o que eu fiz. Paulo fala, isso não vale nada. Isso não vale nada. Isaías fala, as nossas obras é como um trapo de imundície diante de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer que Deus olha para mim e fala, nossa, hoje você foi 10. Ah, hoje você não foi 10, não, hoje você foi 3, porque você não orou de manhã. Você esqueceu de orar quando você foi almoçar, então você foi 3,5 hoje. Então como que Deus olha para nós? Como que Deus olha a nossa adoração? E ele fala, este é um verdadeiro adorador. É isso aqui que Paulo fala. Aquele que confia plenamente em Cristo Jesus. Ele não confia no que ele pode fazer para Deus. Ele não confia em nada do que não existe um lugar para ele adorar. Não existe um lugar determinado para eu vou adorar a Deus e eu tenho que ir naquele lugar.
Claro que nós estamos reunidos como obediência à palavra de Deus e aqui nós adoramos a Deus, nós cultuamos o nosso Senhor. Mas e se todas as igrejas fecharem? Se der um decreto aí, como já tem em alguns países, aí fechou toda a igreja, agora não tem mais igreja, não tem mais religião, não tem nada. Será que você vai deixar de adorar a Deus? Porque agora a igreja fechou e você adorava a Deus, você cantava hinos ao Senhor na igreja, ali naquele lugar? Será que isso vai ser uma barreira para você ser um adorador em espírito e em verdade? Será que para você adorar precisa ter alguém tocando um violão? Será que para nós adorar tem que ter cadeiras, 4 paredes? Quais que são as características de um verdadeiro adorador? Então, com isso, nós vamos usar o versículo 3 para tirar 3 características centrais que definem um verdadeiro adorador. 3 características. A primeira característica está na primeira parte do versículo 3. Se você quiser acompanhar a Bíblia, está projetado aqui também. Paulo ele diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que somos a aliança de Deus, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Você só pode adorar pelo Espírito de Deus se você tiver o Espírito de Deus. Não tem como. Se o Espírito de Deus ele não habita em você, você não pode ser um adorador em espírito. E o Espírito de Deus ele só habita naquele que crê em Jesus Cristo como Senhor. Porque como Paulo diz no Efésios capítulo 1, aquele que creu, ele foi selado pelo Espírito Santo. Aquele que creu, ele foi marcado como uma propriedade de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, você adora em espírito. Porque isso é uma evidência. E essa adoração ela não é impulsionada por cerimônias humanas. Mas ela é uma habitação plena no crente. E o crente ele não precisa de um lugar determinado para adorar, ele não precisa de um local, eu vou adorar no monte, lá minha adoração é melhor, porque lá tem mato, porque lá eu estou sozinho, eu vou adorar na igreja porque lá eu gosto, porque o pessoal canta muito, então é lá que eu vou adorar, que é a minha verdadeira adoração. Não, Paulo está falando que aquele que adora em espírito, em qualquer lugar, seja no templo, fora do templo, se você tem o Espírito de Deus, você é um adorador. É uma característica que você tem o Espírito de Deus. E isso faz de você um adorador em espírito. Você não é motivado por nada, nenhuma cerimônia, você é motivado pelo Senhor. É isso que te motiva a adorar a Deus. É isso que faz você sair da sua casa e vir à igreja. Eu vou cultuar, eu vou celebrar aquele que me salvou. Então o seu estado, a sua vida, ela é uma submissão a Deus. Todos os dias, porque tudo em volta da sua vida é para a glória de Deus. É para o louvor, para a adoração. Já aconteceu com você que às vezes você chega num culto e o louvor é maravilhoso e a palavra é uma palavra, que palavra maravilhosa, que pregação. Você sai, nossa, a partir de amanhã eu vou ler Bíblia. A partir de amanhã eu vou começar um propósito de oração. A partir de semana que vem, nossa, ninguém me segura. Eu vou voar alto, eu vou ver anjo na igreja, eu vou... Quando sai do culto, a semana é a mesma, continua tudo do mesmo jeito. O que isso pode ter mudado? Será que isso aconteceu porque quando você saiu do culto a sua prioridade mudou? Não é mais buscar a Deus, é buscar a sua vontade? Porque aquele que adora em espírito, não existe barreiras para ele ser um adorador. Não tem lugar, né? Não existe limites para ele. Ele adora o seu Salvador, ele adora o seu Criador. E ele é satisfeito no que Cristo fez por ele. Ele não precisa de nada para motivar ele. Ele já tem alguém, ele já tem no entendimento dele aquilo que motiva ele a continuar todos os dias servindo a Deus. Ele morreu por mim.
Isso para mim é necessário. Posso estar de cama, eu posso estar doente, nada me impede, porque a minha motivação é o Senhor. E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto de uma característica central de que define um verdadeiro adorador, que é a continuação do versículo. Paulo fala: nós que gloriamos em Cristo Jesus. É isso que nos move a ser um adorador. Um verdadeiro adorador. Nós que gloriamos somente em Cristo. O que aqueles irmãos judeus, aqueles irmãos que estavam ensinando falsos ensinos para aquela igreja, o que eles se gloriavam? Eles se gloriavam de que eu sou judeu. Você não é judeu, você é gentio, Deus tem uma tampa, um pedacinho de uma bênção para você, mas para mim, eu sou judeu, né? Eu sou israelita, eu sou circuncidado, então eu tenho um sinal, eu sou alguém completo. Deus olha para mim e ele sai do trono e pula para frente. Porque meu Pai amado. Paulo diz: eu não me glorio em nada, eu glorio apenas em Cristo Jesus. Por isso que nós somos verdadeiros adoradores. Porque nós nos gloriamos no que Cristo fez por nós. Por que o nosso louvor, a nossa adoração é uma adoração perfeita? Porque nós nos gloriamos em Cristo. Nós nos gloriamos mesmo desafinados, mesmo errando nota, mesmo tocando fora do tempo, mesmo às vezes sem ensaiar, mesmo lá na sua casa, mesmo você lá cantando aqueles hinos. Você é um verdadeiro adorador e Deus recebe esse louvor perfeito, porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo na sua vida. E Ele é perfeito. Ele é perfeito. Nós não somos. Se Ele fosse olhar para nós, o jeito que nós... Não, Ele nem precisa disso. Existem anjos que ficam 24 horas adorando. Ele não precisa disso. Deus, Ele recebe a nossa adoração porque nós nos apoiamos. Como Paulo diz no versículo 3, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Se alguém pudesse, ele continua falando, se alguém pudesse se gloriar de ser alguma coisa, Paulo, ele poderia ser o número 1 do judaísmo. E ele, nos versículos posteriores, ele dá uma lista de coisas ali que nenhum daqueles judeus tinham. Se quiser para gloriar, olha aqui o meu ministério aqui. Deixa eu te mostrar o meu ministério aqui. Olha para mim, olha o que eu faço. Olha o que eu faço na igreja, olha... Irmão, nós não nos gloriamos nisso. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. É o nosso motivo de estarmos reunidos, de adorar, de cantar a Ele, de celebrar Ele com alegria, de declarar que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é tudo para nós e nós não precisamos de mais nada para estar contentes nele. Paulo vai falar isso mais para frente. Esteja contente somente em Cristo. Nós que gloriamos em Cristo Jesus. Nós não somos motivados para nada. O centro do culto não é a nossa performance, não é o que nós fazemos. O centro do culto é Cristo. Irmãos, olhem para Cristo, não olhem para mim. Olhe para o seu Salvador, não olhe para mim. É Ele que nos gloriamos, é Ele quem nos salvou, é Ele quem nos livrou da ira de Deus, é Ele quem nos colocou em nós o arrependimento, que foi longânimo conosco, é Ele que foi paciente quando estávamos em rebeldia contra Deus, é Ele que nos deu paz com Deus, é Ele que nos justificou. Não há nada em nós, nós não nos gloriamos em nada. Paulo fala, nós adoramos em espírito, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, na obra dele, no que ele fez por nós. Isso para nós é suficiente. Para nós é suficiente. Gloriar somente em Cristo Jesus, esperar exclusivamente nele. Paulo falou, eu considero tudo como perca, como esterco, só para ser achado nele. Porque quando alguém se apresenta diante de Deus e fala, Senhor, olha aqui o meu currículo, olha que bonitinho, eu fui tão fiel, Senhor. Olha aqui os meus dízimos, olha aqui, estão todos certinho, está marcado todo mês um X aqui, Senhor. Olha para mim.
Olha o que eu faço, olha que legal, olha como é que eu faço, meu irmão. Aponte, Senhor, não olhe para mim, as minhas mãos estão vazias. Isaías disse, os nossos atos de justiça são como trapo imundo diante de Deus. Se não for Cristo Jesus, nós não somos nada, nós nunca seremos nada. E aqueles judeus se gloriavam nisso. Aqueles homens que estavam tentando entrar com falso ensinamento dentro da igreja, eles se gloriavam nele. Não, eu sou judeu, peraí, olha para mim diferente. Nós temos que entrar no templo como aquele homem, né, que entrou, Senhor, eu não sou nada, tenha misericórdia de mim, pecador. O publicano, ele foi se apresentar diante do Deus no templo, ele falou, ó, tudo que esse homem falou que eu sou, realmente eu sou mesmo. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou sujo, eu sou imundo, eu só peço ao Senhor misericórdia. Só peço ao Senhor graça. Enquanto o outro se chegava e se apresentava diante de Deus, não, eu faço isso, eu sou assim, olha aqui que legal, olha o que eu faço, eu pulo 3 metros, eu vou de braçada, eu faço, Senhor, eu sou o cara. Esse não foi justificado. Porque o jeito que ele se apresentou diante de Deus para adorar a Deus foi apresentar tudo o que ele fazia, o que ele poderia fazer de melhor para Deus. Lembre-se que nós precisamos nos dedicar sim ao máximo a Deus. Mas não é isso que eu estou falando não, os irmãos estão entendendo. Não estou falando para você deixar de se dedicar a Deus não. Entenda que a característica de um verdadeiro adorador, se nós fazemos alguma coisa, veio do Senhor. Porque nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que absolutamente ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém. Por que você é salvo? Eu sou salvo por causa de Cristo Jesus. Por que você está no céu? Eu estou aqui. Se eu estou na eternidade com Cristo, é porque teve uma obra na cruz do Calvário e eu me assegurei nela. Porque se fosse por mim mesmo, eu receberia em mim a ira de Deus, mas Ele me livrou. Ele me salvou. Ele me libertou. Ele transformou a minha vida. Ele me salvou. O que eu merecia era a perdição eterna, é ficar longe de Deus por toda a eternidade. Mas a sua graça me alcançou, a sua misericórdia esteve comigo. E eu me seguro apenas nele. Paulo fala, nós nos gloriamos apenas em Cristo. Esta é a segunda característica. E a terceira, que o verdadeiro adorador, ele não confia, Paulo continua no versículo 3, e não temos confiança alguma na carne. A terceira característica de um adorador que nós podemos observar nesse versículo é que o verdadeiro adorador, ele não confia na carne. Nós não confiamos na carne. Nós não confiamos. Não é a tradição que vai nos salvar. Não é por ser um batista, por ser um presbiteriano, por ser um assembleiano. Não é por ser alguém de igreja, por vestir um terno. Não é porque você passou a usar vestido ou não usa calça. Isso não tem nada a ver. Diante de Deus, nós não confiamos em nada. Ô Senhor, não é porque eu deixei de fazer alguma coisa, é por causa do teu filho. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio na minha carne. Eu não confio, não é porque eu tenho um cargo, é porque eu tenho uma boa reputação, não é porque eu tenho dons espirituais, não é porque eu tenho alguma aparência de religioso. Não, eu não confio nisso. Paulo fala, quem poderia se gloriar em alguma coisa? Este era eu. Eu era o cara. Se esses judeus estão se gloriando porque eles são judeus, porque eles são circuncidados, porque eles praticam algumas festas, se eles vão em alguns rituais, eu poderia muito mais que ele. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu fui o mais zeloso. Eu fui fariseu. Se fosse gloriar, eu muito mais que qualquer um desses homens. Mas quando eu cheguei diante de vocês para pregar, eu não quis falar nada de mim.
Eu falei somente de Cristo Jesus. Eu não quis que vocês se apegassem em conhecimentos humanos, eu não queria que vocês se apegassem no que eu fazia no judaísmo, eu não queria que vocês olhassem para mim como alguém que olha, ele é bom, não. Eu sou o pior dos pecadores, eu sou a rapa do tacho, eu sou o pior que possa ser jogado no lixo. Mas ele se gloriava em Cristo, ele não se gloriava na carne, não se gloriava. Paulo, ele entende que o que aqueles irmãos judaizantes estavam fazendo era desanimar aqueles irmãos. Estavam desanimando eles. Os irmãos falaram assim, que isso, se para Deus me aceitar eu preciso fazer isso, então já era. Para mim, por quê? Porque eles se gloriavam na carne, naquilo que ele poderia fazer para Deus, olhar para ele e falar assim, agora eu te aceito. Por quê? Porque você começou a agir assim. Se Deus nos aceita, meus irmãos, se Ele olha para nós com um olhar de amor, é porque nós nos apegamos em Cristo Jesus. Nós nos seguramos apenas nele. Apenas nele. Ninguém vai se gloriar diante de Deus porque o que nós recebemos é de graça. Se nós chegamos ao arrependimento, como Paulo falou, se vocês chegaram ao arrependimento, é porque Deus foi longânimo com vocês e Ele fez vocês chegarem ao arrependimento. Até o arrependimento que nós temos vem do Senhor. Se nós fazemos alguma coisa, vem de Deus. Se nós oramos, é Ele que nos leva a orar. Se nós lemos a Bíblia, Ele que nos leva a ler a Bíblia. Se nós fazemos algo de bom, isso foi colocado em nós por causa dele. Tudo sempre será a graça, a bondade, a misericórdia do nosso Salvador. E o verdadeiro adorador, ele tem isso na mente. Eu não me glorio em nada. Eu me glorio apenas em Cristo. E eu não preciso de lugar nenhum para ser um adorador. Eu, dentro da minha casa, eu adoro a Deus. Eu, lá no meu serviço, eu adoro a Deus. Eu me glorio em Cristo apenas. Nós temos que nos gloriar somente no Senhor. Amém, meus irmãos? Para encerrar, eu queria deixar o versículo 1 para os irmãos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós, Pai, estamos aqui diante do Senhor, agradecidos pela Tua graça, agradecidos pela Tua misericórdia, agradecidos pela bondade do Senhor, porque o Senhor, mais uma vez, tem nos ensinado a como servir ao Senhor com entendimento. Que o entendimento da Tua palavra, Senhor, possa crescer nos nossos corações, dar fruto, que esses frutos possam crescer para que o Teu nome mais e mais todos os dias seja glorificado. Se o Senhor, ó Pai, nos permitir que vivamos mais um dia, que esse dia seja para a glória do Senhor, nos fortaleça, nos conceda, ó Pai, a graça de servir ao Senhor, a alegria de servir ao Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa as vezes que nós nos achegamos a Ti e colocamos diante do Senhor tantos méritos, tantas coisas que nós fazemos. Não, Senhor, nada é nosso, nada que nós podemos apresentar ao Senhor, nada será suficiente para Te alegrar, a não ser o Teu Filho. Nós nos achegamos a Ti por meio do Teu Santo Filho. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém.